Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar início à primeira aula do segundo módulo. Vamos falar um pouco sobre a anatomia das mamas. Temos aqui nessa imagem um corte em que divide o tórax ao meio, tá? E temos a visualização de apenas uma das mamas. Então nós podemos ver na parte posterior os fragmentos das costelas. Nós visualizamos que a mama se inicia aproximadamente na região do primeiro par e se prolonga até o sexto par de arcos costais. Na mesma direção do sexto par de arcos, nós temos a prega inframamária, o tecido mamário, temos o mamilo e a auréola, o espaço retromamário, a região posterior, e o músculo grande peitoral, que se estende até a parte inferior da mama. Todas essas estruturas demonstradas aqui, com exclusão dos arcos costais, vão ser visualizados nas incidências. Bem aqui no alto, aqui ó, um pouquinho cortadinho, bem aqui em cima, nós temos a clavícula. É uma região que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai posicionar a paciente, porque a gente coloca a paciente com o corpo bem posicionado para frente, e a gente tem que ter cuidado quando começa a descer a pá de compressão, a placa de acrílico, para não pegar na clavícula. Por quê? Ela também vai para frente junto com o corpo, porque ela já é projetada para frente e ela forma como se fosse uma prateleirazinha, né? A gente até chamava antigamente de saboneteira. As pessoas mais magrinhas a gente consegue ver bem. Então a gente precisa prestar atenção, porque se a gente começar a prender a pá de compressão acima da clavícula e prender a clavícula, quando a gente começar a descer, a gente vai raspar a pele da paciente com a pá de compressão na clavícula. E isso vai doer, vai machucar a paciente. Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque o braço da paciente está por trás do buque, apoiado no buque, principalmente na média lateral, para que a gente não prenda e a pele não venha raspando a pá de compressão na clavícula, raspando a pele, para não machucar a paciente, tá? A mama é um órgão que faz parte do sistema tegumentar. É um órgão anexo da pele, pois seu parênquima, tecido inferior à pele, que se separa a porção do músculo, é composto por glândulas cutâneas. A glândula mamária é considerada um órgão acessório da reprodução e, apesar de não fazer parte do sistema reprodutor propriamente dito, auxilia na função com o aleitamento materno. A mama está presente em ambos os sexos. Nos homens, ela não apresenta desenvolvimento, porém nas mulheres, este desenvolvimento ocorre desde a fase embrionária até a fase adulta, quando ainda sofre alterações hormonais, como no período da gestação e lactação. A estrutura mamária é composta por diversos segmentos de tecido glandular, tecido fibroso, tecido adiposo, além do sistema muscular para sustentação e fixação, sistema endócrino, ações hormonais para o desenvolvimento da glândula, sistema linfático, por meio dos seus vasos, ocorre a drenagem de líquidos intersticiais da estrutura, e sistema circulatório, irrigação sanguínea para a glândula. Esses dois citados aqui, sistema linfático e sistema circulatório, eles vão ter um grande impacto na situação do câncer
porque a gente já sabe que que as células com o problema, elas vão acabar entrando na corrente sanguínea, que é o projeto natural que elas fazem, para ir para outro lugar. Então, muitas das vezes a paciente com câncer, ela tem acometimento dos linfonodos e às vezes na imagem a gente consegue, na médio lateral, mostrar os linfonodos e às vezes é possível a percepção da alteração deles, tá? A gente tem até patologias que envolvem os linfonodos em si. Na ressonância magnética, os linfonodos sempre vão aparecer num posicionamento correto, tá? Na mamografia, nem sempre, tá? Porque tem pacientes que a própria anatomia dela não permite que você puxe a mama o tanto necessário para que eles apareçam. Então, essa situação de ter a circulação sanguínea, ela vai ter uma influência muito grande na metástase do câncer. Então, quando a paciente demora muito tempo para descobrir a lesão mamária, ela já pode ter entrado a corrente sanguínea e já ter acometido outra região, tá? Então, às vezes, a paciente se cura do câncer de mama e, teve câncer de novo em outro lugar. É porque as células cancerígenas vão para a corrente sanguínea e a partir daí elas vão para onde elas quiserem no corpo, tá? Por isso é que a gente sempre ouve relato de fulano estava curado e teve câncer de novo, teve câncer outra vez. É porque ele tratou aquele câncer primário, né, vamos dizer assim, às vezes ele nem é o primário. Ele tratou aquele câncer que ele descobriu, aquela lesão que ele descobriu, mas já ocorreu a metástase. Aí aqui nós temos a localização mamária, tá? O que a gente já falou, da segunda costela até a sexta, sétima costela. Tem aproximadamente 12 a 15 centímetros da parte superior cranial até a parte inferior caudal. A prega inframamária, a gente tem que ter muito cuidado no posicionamento para deixar o tecido bem esticadinho, para não deixar prega na parte inferior da mama, prega de tecido, porque na hora da visualização o médico não vai conseguir identificar muitas das vezes como uma prega e pode achar que é alguma estrutura mamária que não faz parte da anatomia do local. Auréola, mamilo, inserção, prolongamento axilar. Vocês já devem ter escutado falar. O paciente fez a retirada da mama, retirada total da mama e esvaziamento axilar. Esse esvaziamento axilar é para retirada dos linfonodos, que já estão acometidos pela lesão também. A mama está localizada na porção anterior do tórax, bilateralmente e anterior ao músculo peitoral maior, que realiza a sustentação das estruturas mamárias. Sua formação começa na altura do segundo até o sexto par de costelas verticalmente, ou seja, desde a prega axilar até a prega inframamária, e da margem axilar lateral até a margem external medial horizontalmente. Anatomicamente, a mama direita é maior e mais baixa que a esquerda. Entre as mamas encontramos um sulco intermediário que as separa. A forma da mama é geralmente cônica, mas há muita variação dependendo da quantidade de tecido adiposo, estado funcional e idade. As mamas iniciam seu desenvolvimento na puberdade e, com as gestações sucessivas ou no avançar da idade, tornam-se progressivamente pedunculadas,
fato explicado pela perda de elasticidade das estruturas de sustentação. A papila mamária é uma projeção onde desembocam os ductos lactíferos. É composta principalmente de fibras musculares lisas. Ao redor da papila mamária há uma área de maior pigmentação denominada areola mamária, onde existem glândulas sudoríparas e sebáceas. Durante a gravidez, a auréola torna-se mais escura e retém esta cor posteriormente. Um dos principais problemas em radiografia da mama é que os tecidos mamários geralmente possuem densidades semelhantes. O tecido mamário pode ser dividido em 3 tipos principais: tecido glandular, tecido fibroso ou conjuntivo e tecido adiposo. Como estes são todos tecidos moles e não há osso, ou tecido cheio de ar para produzir contraste. Os tecidos fibrosos e glandulares possuem densidades semelhantes, isto é, a radiação é absorvida por estes 2 tecidos de forma semelhante. A principal diferença nos tecidos mamários é o fato de um tecido adiposo ser menos denso que um tecido fibroso ou glandular. Esta diferença na densidade entre o tecido adiposo e os tecidos remanescentes. A densidade relativa da mama é principalmente afetada pelas características mamárias inerentes a cada paciente, estado hormonal, idade e gestações. As glândulas mamárias sofrem alterações associadas à elevação e queda das secreções hormonais durante o ciclo menstrual, alterações durante a gravidez, lactação e alterações graduais que ocorrem durante a vida do paciente. No entanto, em termos gerais, a mama pode ser classificada em 3 categorias amplas, dependendo das quantidades relativas de tecido glandular versus tecido adiposo. Estas 3 categorias podem ser descritas da seguinte maneira: mama fibroglandular é a mama mais jovem, é bastante densa, por conter uma quantidade relativamente pequena de tecido adiposo. A faixa etária comum situa-se entre a pós-puberdade até cerca de 30 anos de idade. No entanto, mulheres de 30 anos que são nulíparas, gestantes e mulheres na fase de lactação de qualquer idade também pertencem a este grupo, porque possuem um tipo de mama muito denso. Mama fibrogordurosa. À medida que a mulher envelhece e sofre maiores alterações nos tecidos mamários, a pequena quantidade de tecido adiposo desvia para uma distribuição de gordura e tecido fibroglandular. Por conseguinte, no grupo etário de 30 a 50 anos de idade, a mama já não é mais tão densa quanto a do grupo mais jovem radiograficamente. Esta mama é a de densidade média e exige menos exposição que a mama tipo fibroglandular. Várias gestações em fase precoce da vida reprodutiva aceleram o desenvolvimento de suas mamas para o tipo fibrogordurosa. Mama gordurosa é o tipo de mama que ocorre após a menopausa, comumente a partir dos 50 anos de idade, após a vida reprodutiva da mulher. A maioria do tecido glandular mamário se atrofia e é substituído por tecido adiposo, em um processo chamado involução. Uma exposição ainda menor é necessária a este tipo de mama, em relação aos tipos anteriores descritos. As mamas das crianças e da maioria dos homens contêm principalmente gordura em pequenas proporções, por isso também se enquadram nessa categoria. Apesar da maioria das mamografias serem realizadas em mulheres, é importante a conscientização que entre 1 a 2%
de todos os casos de cânceres de mama são encontrados em homens. Agora nós vamos falar um pouco sobre os métodos de localização da mama. Para que vão servir esses métodos de localização? Quando a gente visualiza alguma estrutura mamária visualizável externamente, nós vamos identificar na anamnese da paciente a existência dessa estrutura, porque ela vai aparecer na radiografia, e o médico precisa identificar do que se trata, para que não dê um falso diagnóstico em relação a essa estrutura. Por exemplo, uma cicatriz, uma queloide de algum ferimento, alguma verruga, algum sinal. Então, nós vamos localizar na anamnese aonde essa região se encontra na mama. Vamos identificar através de marcador essa região na mama, para que quando seja feita a imagem bater com a identificação da anamnese e o médico, ao olhar a anamnese, saber do que se trata, tá? Porque quando a gente tem a imagem radiográfica, o médico não consegue saber exatamente do que se trata. Ele só vê densidade de imagem. Então, nós tínhamos o método anterior utilizado, que era o método do relógio, mas esse método deixava um pouco de dúvida em relação ao modo com que era interpretado. Ao visualizar a paciente para fazer a marcação, no caso do profissional que está realizando as imagens, ele poderia identificar a região interpretada por ele de uma forma e na hora de olhar a anamnese ela podia ser interpretada de outra forma. Então a gente tinha parte interna e externa através de ponteiros, né? Marcação de horas do relógio, 12, 9, 6 e 3, e do lado oposto a mesma coisa. Só que na mama direita o lado interno é 1, na mama esquerda o lado interno é outro número. Então isso poderia gerar alguma dúvida na hora da identificação da estrutura. Então passou a se utilizar o método de localização em divisão de quadrantes. Então eu tenho quadrante superior e inferior direito, quadrante superior externo, quadrante inferior externo direito, quadrante superior interno e quadrante inferior interno esquerdo. E a mesma coisa do lado direito. Então a gente tem uma facilidade maior de identificação, porque a gente vai localizar, vai fazer um desenhozinho, tentando replicar a característica da estrutura que a gente visualizou, e vai identificar na anamnese, na região do quadrante superior interno da mama esquerda da paciente, demonstrado através de marcador na imagem. A paciente tem uma cicatriz, paciente tem uma queloide, paciente tem uma verruga, paciente tem um sinal, tá? Então a gente consegue identificar com mais exatidão para o radiologista aonde está essa estrutura, porque a gente coloca a marcação, a identificação com marcador, normalmente é um fio, ou às vezes tem alguma identificação numérica, tá? E a gente coloca essa marcação na imagem, a gente coloca em volta da região ou em cima da região, dependendo da extensão que ela tem. Coloca os esparadrapos segurando a estrutura, tomando cuidado se for usar o fio para não furar a paciente, porque a gente vai fazer a compressão com aquela marcação que a gente colocou, então a gente tem que tomar cuidado para não machucar. E a gente identifica na anamnese também, para que ele saiba exatamente do que se trata. Qualquer alteração, qualquer coisa que fuja da normalidade, nós lançamos na anamnese, porque quando o médico vai laudar, ele está em mãos da anamnese daquela paciente.
Então, qualquer coisinha que a gente visualiza, a gente coloca na anamnese para que o médico tenha conhecimento na hora de laudar. Para melhor descrição e localização de patologias benignas ou malignas da mama, temos 2 métodos de divisão. Quadrante. A mama é dividida em 4 quadrantes separados em superior e inferior, medial e lateral. Relógio. A mama é dividida em horas, como um relógio para a localização das estruturas, patologias ou ainda estruturas que penetram a mama. Devemos prestar atenção ao observar a posição anatômica e lembrarmos que temos 2 mamas, direita e esquerda. Na hora de posicionar os quadrantes e o relógio, devemos tomar cuidado de direcionar a porção mediana do relógio ou do quadrante sempre voltada para o osso externo e a posição lateral sempre para a axila. Então, a interna voltada para o externo e a externa voltada para a axila. Uma única mamografia de base deve ser realizada entre as idades de 35 a 40 anos. Esta mamografia deve servir de comparação para as próximas. 40 a 49 anos, a mamografia deverá ser realizada a cada 1 ou 2 anos, sendo a frequência baseada na análise dos fatores de risco individuais. 50 anos ou mais, deve realizar sua mamografia em base anuais, sem exceção. Mulheres com histórico pessoal ou importante história familiar de câncer de mama devem consultar seu médico acerca da necessidade de começar a mamografia antes dos 40 anos. Embora as normas acima persistam, alguns centros já recomendam que em mulheres de alto risco o rastreio deixe começar 10 anos antes, isto é, aos 30 anos. Então, a paciente precisa relatar ao médico ginecologista que ela é do grupo de risco para que seja estudada como vai ser feito o acompanhamento dessa paciente, tá? Então, dependendo do quadro de risco dela, vai ser influenciado por vários fatores, materno ou paterno, quantas pessoas. Então, ela pode, de repente, vir a fazer exames antes disso, tá? Eu conheço pacientes de 20 anos, 25 anos que realizam a mamografia de rastreio por estarem enquadradas dentro do grupo de risco, tá? Às vezes o médico opta por fazer primeiro uma ultrassonografia, caso veja alguma alteração na ultrassonografia, ele passa para a mamografia. Isso tudo vai ser estudado por ele, dentro das informações que você vai passar para ele, para que seja decidido qual vai ser o melhor acompanhamento a se seguir, tá? O câncer de mama, ele traz, junto com a situação da doença, uma bagagem muito pesada para a paciente carregar. Porque a gente vê nessa imagem como uma retirada de tecido mamário dilacera a paciente. Porque nós temos na nossa imagem de feminilidade, literalmente, a característica das mamas. Tanto que a gente vê ao longo do tempo, a maioria das pacientes se sente inibida na hora de retirar a parte superior da vestimenta para poder ser posicionada para realizar o exame, independente da idade que ela tenha, mesmo sendo a profissional feminina. Então, a paciente se sente inibida de se despir. A gente escuta relato da paciente, eu já ouvi várias vezes, relato da paciente dizer que quem encontrou o caroço, a lesão, seja lá o que for, foi o parceiro, porque ela não se toca, se você perguntar, mas você não passa sabão? Ah, mas passa só rapidinho. Eu não vou ficar botando a mão
entendeu? Então, quando a paciente passa pela situação da doença, que é um processo às vezes longo, doloroso, o paciente perde o cabelo durante o tratamento, às vezes cai cílios, sobrancelha. As pessoas muitas das vezes não têm sensibilidade, não têm empatia. Agora já está um pouco mais disseminado informações, as pessoas já têm mais conhecimento, apesar de algumas ignorarem esse conhecimento. Ele existe bem mais amplo e muitas das vezes a paciente passa e escuta os bochichos, os comentários. Ah, olha, fulana tá careca. Ah, soube que fulano tirou a mama. Isso para paciente é muito dolorido. E essa imagem demonstra bem esse dolorido para a gente. Então, quando a gente atende a paciente, de modo geral, não só na mamografia, a paciente em tratamento de câncer, a gente precisa ter um carinho todo especial por ela, porque ela está frágil. Então, às vezes, uma palavra um pouco mais pesada, quando a gente vai fazer um posicionamento, às vezes um olhar um pouco mais diferente do que ela espera, a gente pode causar retração dessa paciente. Então, às vezes, pode acontecer da paciente ter uma lesão cancerígena externa, uma ferida na mama. Essa ferida, às vezes, tem odor, às vezes, tem secreção, e a gente precisa ter o controle da situação, porque ela não tem culpa do odor, ela não tem culpa da saída de secreção. A gente pensa, por que deixou chegar até esse ponto? Mas essa não é a questão e nem é a minha opinião que está sendo colocada ali naquela situação. Ali naquele momento eu sou o profissional que está realizando o exame para que a paciente possa obter um diagnóstico, tratar e resolver o seu problema de saúde. Eu não estou ali para questionar por que ela deixou chegar tanto tempo, por que ela esperou tanto tempo, por que ela não viu, será que ela não viu uma ferida exposta na pele? Eu não estou ali para questionar nada disso. Eu estou ali para tratar o paciente com empatia, independente de todos os fatores que possam ser questionados por mim. Porque essa situação que a paciente passa dói. E a gente precisa trazer tranquilidade para ela nesse momento, para que ela possa obter o diagnóstico de forma mais correta possível e que possa tratar seu problema de saúde e restabelecer sua saúde. O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido à sua alta frequência e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas acima desta faixa etária, sua incidência cresce rápida e progressivamente. Este tipo de câncer representa nos países ocidentais uma das principais causas de morte em mulheres. As estatísticas indicam o aumento de sua frequência tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nas décadas de 60 e 70, registrou-se um aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por idade nos registros de câncer de base populacional de diversos continentes. No Brasil, o câncer de mama é o que mais causa mortes entre as mulheres. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama masculino. Existe toda uma estrutura ao redor das patologias masculinas, porque existe aquela
mitologia do homem não procura o médico, né? A gente tem, infelizmente, os casos em que o paciente só vem a procurar atendimento médico quando ele já não suporta mais a patologia, quando ela causa dor e quando ela causa algum espanto ao paciente. Então, a gente tem aí o câncer de próstata, que não nos deixa mentir na hora de confirmar essa situação, em que muitas das vezes quando o paciente resolve procurar atendimento médico, é porque ele já está com alteração no ato de urinar, ou já tem algum extravasamento de alguma secreção, ou sente dor, ou dificuldade para urinar. Mas, infelizmente, algumas vezes já tem meses, anos que o paciente passa por aquela situação que não é normal, né? Mas que ele não procura atendimento médico. São vários receios, a própria estrutura social do paciente às vezes reforça esse tipo de atitude. E atualmente nós estamos tendo mais busca por informação, né, da parte masculina, em que eles estão tendo conhecimento de que determinadas patologias podem acometê-los sim, e eles procuram atendimento médico com mais facilidade, comparado com os tempos, como a gente costuma dizer, com os tempos de antigamente. A gente teve uma modificação muito grande na forma com que os homens encaram a procura por atendimento médico. E o câncer de mama pode acometer os homens da mesma forma que pode acometer as mulheres. Nas mulheres com mais incidência, porque nós temos alterações hormonais muito mais significativas ao longo da vida, mas ela pode acometer os homens sim. E é uma situação complicada porque o homem com câncer de mama, ele vai realizar os exames no mesmo local em que as mulheres realizam, mas vai ter sempre um contingente de pacientes muito maior do que o masculino, pela ginecologia ser uma ala médica particular feminina, e a mamografia normalmente fica nessa ala. Então, a gente vai ter um contingente bem maior de mulheres, tá? Então, o paciente muitas das vezes ficava envergonhado de ficar aguardando atendimento aonde só mulher vai. Tá? Hoje essa cultura já foi bem desmitificada, os homens já estão um pouco mais tranquilos em relação ao que é ou não vergonha para um homem, e eles já procuram bem mais atendimento médico. Então a gente realiza uma quantidade bem maior de exames das mamas de paciente masculino. Os homens podem apresentar câncer de mama, mas as chances dele ocorrer são de apenas 1% em comparação às chances das mulheres. Gente, esse 1% parece pouco, mas se você pegar o valor total de populantes no Rio de Janeiro, 1% é bastante gente, tá? Pelo fato de ser incomum, ele raramente é cogitado como causa dos sintomas, seja pelo homem que apresenta o câncer, como pelo médico. Consequentemente, o câncer de mama no homem, com frequência, evolui até um estágio avançado antes de ser diagnosticado. O prognóstico é o mesmo que o de uma mulher com câncer no mesmo estágio. O tratamento é praticamente o mesmo, exceto pelo fato da cirurgia conservadora ser raramente utilizada e a importância do tratamento medicamentoso ou da radioterapia não ter sido demonstrada. Então, no caso do paciente masculino, raramente vai ser feita o estudo para preservar alguma coisa do tecido mamário. Normalmente se retira todo o tecido, porque no caso da paciente feminina, sempre se preza
preservar o máximo possível, dentro das opções, o tecido mamário. Então, se for só uma região, um quadrante que esteja cometido pela lesão, vai ser feita apenas a quadrectomia. Só vai ser feita a retirada total da mama, mastectomia total, numa situação em que a lesão seja grande o suficiente para isso, ou esteja cometida mais de uma região por lesões. No caso masculino, não. No caso masculino, independente da situação, vai ser estudada sempre a retirada total da lesão, e como a mama normalmente é menor, acaba-se tendo a opção da mastectomia total, tá? Até para preservar a possibilidade de metástase, sendo deixado, de repente, na preservação de algum tecido, alguma parte da lesão tenha ficado também, tá? A ética utilizada em mamografia. O alvo de toda a atenção do técnico em qualquer área deve ser o paciente. Em mamografia é muito maior esse zelo, pois estamos tratando da intimidade da mulher e não só quando realizamos o exame. O paciente deve sentir-se à vontade no exame, fazendo com que o exame seja indolor e o mais confortável possível. Muitas vezes, o técnico que está realizando o exame torna-se confidente do paciente, mas temos que ter princípios morais, não desfazendo do paciente, mas tendo um compromisso muito mais profissional do que pessoal. O paciente deve ser informado sobre o exame, quantas radiografias vão ser tiradas, o porquê da compressão e etc. Não apenas como respeito a ela, mas por obrigação. Isso é um direito do paciente. Mesmo sabendo o diagnóstico, nunca deve ser informado ao paciente. Cabe ao técnico estar à disposição do paciente quanto a qualquer dúvida sobre o exame, mas nunca deverá abster-se junto ao paciente, criticando outros serviços, apesar de muitos pacientes trazerem reclamações sobre outros estabelecimentos. Então, uma situação que é comum na paciente que realiza exames periódicos das mamas. A paciente realiza o exame num local onde ela não é bem atendida, onde ela não é bem tratada, e ela busca um outro serviço na próxima realização. Então, às vezes, essa paciente já foi a vários serviços ao longo dos anos em que ela realiza os seus exames periódicos, e ela sempre traz reclamações. Senão ela continuaria fazendo no mesmo local. Então a gente deve ouvir e ficar quieto. A gente não pode falar mal do outro profissional. Primeiro que a gente não sabe qual foi a situação envolvida no assunto. E não é ético endossar o mal que a paciente está falando do outro profissional. A gente deve sim buscar prestar o atendimento a essa paciente com excelência, para que essa paciente retorne no próximo ano e nos busque para realizar o exame. É uma sensação muito satisfatória a paciente relatar: eu só faço exame aqui com você. Ah, eu falei para minha vizinha, ela veio aqui e também adorou. Ah, vou falar para fulana vir aqui fazer o exame, que ela fez o exame não sei aonde e não gostou. São vários fatores que envolvem o processo da realização do exame. Dependendo do serviço em que você trabalha, o atendimento é muito acelerado, porque a gente tem uma agenda de atendimento e a gente tem o horário de atendimento do paciente. Quando a gente atrasa esse atendimento, a gente atrasa toda a agenda. Então, a gente cria um mal-estar e desconforto no paciente que está aguardando. Mas a gente não deve, de forma alguma, deixar que qualquer fator externo influencie no nosso atendimento. O atendimento, independente de ser na mamografia, o atendimento ao paciente deve ser sempre direcionado para o atendimento de excelência. Sempre.
Como diziam os profissionais antigamente, na época em que eu aprendi atendimento ético, os nossos problemas são deixados na recepção do nosso serviço, em que a gente volta lá quando larga da escala, pega os nossos problemas e leva de volta para casa. Nenhum paciente tem nada a ver com qualquer que seja o fator que está nos causando desconforto durante o nosso dia de trabalho. O paciente está lá buscando atendimento diagnóstico, está buscando estabelecimento da sua saúde, reestabelecimento da sua saúde, e nós estamos lá para prestar a eles esse serviço. Então, nossos problemas ficam lá fora. Quando a gente largar do serviço, a gente pode pegar eles novamente. Então, nada de mau humor, nada de cara feia, porque a paciente muitas das vezes tem os próprios problemas dela para carregar. Não é conveniência nenhuma jogarmos os nossos problemas em cima dela para que ela carregue também. Bom, damos término à nossa primeira aula do segundo módulo. Sejam bem-vindos e até a próxima.